trabalhar na obra, não tem preparo. Por exemplo, eu vou trabalhar com as crianças. Até para ensinar, mas não o quê? Não sabe nem o beabá da Bíblia. Perguntar quem foi Jonas, a professora não sabe. Não é? Não, mas é como é que eu falo. Se ele quer que eu mergulhe, eu tenho que ter um preparo. Vamos lá, pessoal. Aí se pegar uma criança. Seja pronto. E fazer uma pergunta. Eu não aprendi isso aí, não. A criança que vai dar aula. Se pegar uma criança que nem minha sobrinha, que estuda a Bíblia junto com a minha irmã. Vamos lá, página 21. Do contexto da homilia. Parte integrante da liturgia e aplica a palavra de Deus proclamada à realidade atual. Método, olha, ajuda o pregador a garantir que a homilia não seja apenas uma reflexão pessoal, mas uma explicação sólida das leituras, tornando a palavra de Deus compreensível e prática. Está vendo só? Ao mesmo tempo, prático. Tem que haver essa prática, não tem como. Graça e conhecimento. Objetivo, alvo e assunto. Todo sermão deve ter inspiração o quê? Divina. Um sermão sem unção, ainda que tenha uma excelente estrutura, não apresentará poder para a conversão, consolação e edificação. Devemos lembrar que ao transmitir um sermão, não estamos transmitindo conhecimento humano, mas a palavra de Deus, e esta é a única que penetra até a divisão da alma e do espírito. Portanto, é fundamental o quê? Unção. Tem que ter unção. O objetivo da homilética, de uma forma geral, é a conversão, a comunhão, a motivação e a santificação para a vida cristã. Quer ver um exemplo? Abra lá a tua Bíblia, aí, a tua apostila, na página 11. Regra de número 9, o que diz aí? O principal propósito da Escritura é mudar a nossa vida e não multiplicar os nossos conhecimentos. Viu? É a regra de número 9. O principal propósito da Escritura é mudar a nossa vida e não multiplicar os nossos conhecimentos. Ok? Vamos lá. O assunto de uma mensagem é algo particular entre o pregador e Deus. Para ter assunto é preciso viver em comunhão e oração, para que o Espírito Santo possa falar em seu coração. A grande questão é, como Deus fala conosco? A forma de Deus falar é individual e peculiar, é de cada um. Com cada um, Deus tem sua maneira de tratar. Algumas pessoas acreditam que Deus fala somente de forma sobrenatural. Entretanto, Deus pode falar com você de todas as formas possíveis. Fique atento, inclusive aquelas que você menos imagina. No ônibus, em casa, no trabalho, no banho, lendo a Bíblia, olhando a paisagem. A Bíblia aqui está com letra minúscula, tá? Bota a letra maiúscula, por favor. Corrijam aí. Lendo a Bíblia, olhando a paisagem, ouvindo uma mensagem, conversando, pensando, através de pessoas ou coisas, em sonho, em revelação, no meio de uma crise. Eita! Eu subi ali agora, com o copo de água com a Luana e com a... Eu escutei. Escutou? Aí eu falei assim, quando você é um bebedor, tem que descer essas escadas para beber água. Será que Deus está nos provando? Provou. Falei? Até o tempo todo. Porque estudar deveria ser muito baixo, um bebedouro gelado, ar-condicionado e tudo mais. Mas Deus está privando de tudo porque daí está perguntando, vamos ver até onde eles vão. É isso aí. Eu é que sei, que eu faço isso o tempo todo. Assim como ele faz, o inimigo também está operando, também sendo. Mas eu creio que seja processo de Deus. Mas vamos lá. No meio de uma crise, ouvindo testemunhos, através de crianças, ouvindo uma música em seu lazer, em um acidente,
uma lição de vida viajando, né? Você tem que estar atento a tudo. Eu, como sou assim, se eu tivesse uma andar de van, onde eu olho, BRT, daqui na cidade, tudo que passa eu estou lendo. Tem mania de ler tudo que passa. Fico até com raiva de mim, às vezes fica assim, abaixo da minha cabeça, porque eu quero ler tudo. E detalhe, se eu for fazer uma fisioterapia em Santa Cruz, se eu passar e não deu tempo de eu ler o que está escrito, você amanhã eu vou passar para cá. Eu sou assim. Eu sou assim, eu fico querendo ler tudo. Filme, estou com essa mania, agora com esse streaming, que você pode voltar, aí estou vendo um filme com diálogo. Se a Paula falar comigo, peraí, eu volto o filme 10 vezes, para entender o que a pessoa falou. Só assim. Então, às vezes, tudo que está ao teu redor, você vai captando. Isso contribui para a tua homilia. Você vai inserindo ilustrações, a tua vivência, tudo dentro da tua mensagem. Então, certo tipo de coisa que acontece, às vezes, contribui para você trazer uma boa mensagem. Né? Para você fazer aquela ilustração, né? É tremendo isso aí. Pastor, eu posso ir no livro de testemunho. Sim, mas não pregue em cima do testemunho. Testemunho não é para você pregar. Se prega onde? Em cima de quê? Da Bíblia, da palavra. Testemunho é uma ilustração. E tem que ser rápido, porque a tua pregação não é dar testemunho. Se você quer dar um testemunho longo, com 10 minutos, 15, fala com o pastor, qual é o teu testemunho, para ele que marca um dia, um domingo, qualquer coisa, para você falar só o testemunho. Não vai fazer a tua pregação, não vai fazer do teu testemunho a tua pregação. Ela vai servir como ilustração. Eu vou perguntar isso agora. Olha, ela perguntou. Entendeu como é que é? Então você vai dar o testemunho, mas como ilustração dentro da tua mensagem. Agora vamos lá, testemunho, tá? Não testemunho, né? Uma vez eu vi uma missionária, não sei se é verdade, mas fui falar, que ela foi pregar no domingo à noite no congresso e veio correndo, estava quase na hora de pregar a palavra, ela chegou naquela correria, e quase passou o microfone para ela, ela se ajoelhou, orou, amados irmãos, cheguei, pegou o microfone, passou para ela, o pessoal do glória a Deus, que ela estava a mensagem, estava no hospital, era a festividade, e ela deu um testemunho dela, que o inimigo foi tão sujo, que ela bateu com o carro no cima onde ela estava, ela teve que molhar a mão do guarda, para o guarda liberar que a carteira dela estava vencida. Então, o inimigo tem... Meu Deus! Então o inimigo estava furioso, mas Deus foi tão bom que ela conseguiu molhar a mão do guarda e chegar aqui para pregação. Entendeu? Olha os embaraços aí, olha os embaraços! Olha os embaraços! E aí? Deus abençoou que ela conseguiu. Então vamos tomar cuidado com o que a gente fala. Olha os embaraços aí! Vamos tomar cuidado. Só tem que olhar com a mão, né? Se a carteira dela estiver só, O inimigo estava furioso. Mas ela conseguiu escada para poder pregar e pregou. Vamos lá. A importância do conhecimento. Tem gente que fala que isso aqui mata, né? A letra mata, né? Seminário não pode não, né? Tem gente que prega até contra, né? Prega contra, Tá acabando, graças a Deus, tá esse acabando, pensamento, tá. né? Mas sabe o que é isso aí? Quem fala isso? É quem perdeu o posto. mata como você. Porque tem pastores antigamente que não gostavam de ensinar nada para os seus líderes, de lideragem, porque tinha medo do liderado passar ele. Então, para ele não perder a autoridade, a cajado dele, ele não queria ensinar. Sabe quem faz isso? Posso falar que está gravado, mas vamos lá. Eu estou sem advogado. Deixa quieto. Vai continuar. Gostou dela? Ó, tanto a preparação quanto a exposição são enriquecidas com o grau de conhecimento do pregador. Os conhecimentos não são a principal razão do sermão, mas são o esqueleto que lhe dá forma. Olha que coisa linda. Né? O pregador não precisa deixar de ser espiritual pelo fato de enriquecer seus sermões com conhecimentos gerais. Se o sermão estiver cheio da graça de Deus, então os conhecimentos dele inseridos resultarão o quê? Em bênçãos, né? Já reparou aquele pregador, aquele mensageiro, aquela mensageira que te leva lá na época do escritor da carta do livro, que parece que você está no meio do deserto com ele? Ele te leva ali, ele vai dando aquela coisa assim, vai passeando pela Bíblia, porque aconteceu isso. 722 anos que de Cristo, a nação invade o reino do norte,
Não, que história linda. É. Aí quando ele chega no ápice da mensagem dele, ele já está entendendo todo o roteiro de tudo. É. Você tá De como ele chegou ali. Está participando. É, entendeu? Porque houve uma história, houve um tempo para aquilo acontecer. Houve períodos, né? Houve um planejamento de Deus para chegar até aquele momento. A progressão. Uma progressão, né? Não foi assim, algo que acordou e aconteceu, não. Tem uma história, tem data, tem fatos verídicos, tem uma historicidade até chegar aquele momento. Então, até Jesus chegar à Terra, nascer, houve todo um período de revelação paulatinamente, até Paulo falar o mistério que estava oculto desde antes a fundação do mundo, agora foi revelado a nós. Pô, coisa linda. Então, quando chega assim, depois tu viaja na história. Aí eu fico assim, onde ele vai chegar? Onde vai chegar? Peraí, vai falar o que agora? Peraí, eu tô na história. Que coisa linda. É conhecimento, né? Dizem que as pessoas podem tirar tudo, né? Menos do teu conhecimento. Vamos lá. A homilética apresenta as regras técnicas e ensina como o pregador pode tirar proveito dos conhecimentos, ordenando os pensamentos e dosando-os com a graça divina. Todo pregador deve adotar um sistema de estudo para seu maior aproveitamento no ministério da palavra. O que se vai dizer é resultado do que sabemos, sentimos, pensamos, cremos e desejamos transmitir. Cultura é aquilo que a gente sabe, resultado da nossa vivência, da sedimentação do que somos, sabemos, das influências que sofremos e de tudo que realmente nos estruturou. Ser um homem culto em nossos dias, isto é, capaz de pensamento original e ter digerido as informações do mundo em que vivemos, é uma equação diferente da que se apresentava no passado. Por isso, pouco a pouco, a explicação do mundo foi, cada vez mais, passando para a área científica. Por isso, o importante é manter o quê? Para falar de um tema qualquer, é preciso que a ponto de torná-lo de uma simplicidade quase alarmante e dar a impressão ao auditório de que o estamos desvendando juntos, realizando uma agradável excursão intelectual ou humana, partindo os dois, nós e o ouvinte, do que vai surgir. O que vale mais é a gente ser a gente mesmo. Né? Já viu isso aí? Você começa a falar o teu sermão, a tua oratória, e o leitor se identifica com aquilo que você está falando. Né? Você vai explanar o pensamento de Deus, de Cristo, sobre o que nós somos, quem nós devemos ser, de onde nós viemos, qual é a situação, como Deus se comporta, quem é Deus, como Ele é, como Deus age. Então, o autor ele vai se identificar que ele é pecador, mas que Deus o ama, que é vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E depois de tudo isso, vinde após mim, que eu vos farei pescador de homens. Então eu vou a Deus como estou, porque a missionária está falando isso aí, mas há um processo de libertação. E depois que eu me livrar disso tudo isso aí, Deus vai trocar o fardo dele pelo meu, porque o dele é leve, o jugo é suave e tudo mais. E agora, quem vai me fazer pescador de homens, ou seja, vai me botar numa liderança. Opa, que notícia boa, que coisa boa. Então quer dizer que eu posso ser capaz, então quer dizer que eu posso, eu tenho, então quer dizer que alguém está me dando uma chance, então alguém está me dando valor. Na minha família, no meu trabalho, eu sou desvalorizado. Na minha comunidade, eu não tenho valor. Mas você está dizendo para mim que Deus vai me dar valor? Que eu sou valorizado? Que existe um Deus no céu que me dá valor de como eu sou? Que coisa linda. Então você está levando o ouvinte a se identificar. Tremendo isso. Assunto. Não, vamos lá. Assim, a primeira grande obrigação do pregador é o quê? Como já falamos aqui. Como é que eu vou falar algo se eu não leio, se eu não estou cheio de nada? Pastor, eu queria pregar assim, eu queria ensinar assim, eu queria ter esse conhecimento. Não é conhecimento, é estudo. Né? É um conjunto de tudo. Mas você lê a Bíblia? Não. Para querer ensinar e pregar como? Se você não lê. Achando que é igual o apóstolo Paulo,
Eu recebi do Senhor. Aquilo que dizer esse A gente tem a Bíblia aqui, ó, né? A gente tem. Mas muita coisa que ele escreveu, ele trouxe da lei judaica. Ele só transliterou para a graça. Então, adaptou, né? Porque Deus é completamente sábio de Jesus Cristo, porque pegou alguém na terra que tinha domínio sobre a lei. Que como seria a pregação para o gentil, para a igreja, e a igreja debaixo da graça, então quem poderia trazer a graça para a igreja, se não quem conhecesse a lei? Como ele era estudado da lei na escola de Gamaliel, então ele pegou alguém de pleno conhecimento naquela área, para que ele pudesse pegar aquele conhecimento, transformar-se em graça e mandasse para a igreja. Ou seja, olha só como é que Deus faz. Está quer dizer isso nessa noite? Deus vai pegar você naquilo que você é mais apto, e vai te usar naquilo que você é apto para alimentar os outros. É isso que Deus faz. Deus pega a nossa aptidão, o nosso dom, e pega esse dom que é em nós e o usa para ele. Eu queria ser professor de língua portuguesa e quero ser. E eu estou com algumas pretensões, não sei se o seminário vai continuar sendo a minha prioridade. Quero fazer a pós-graduação agora, já estou na faculdade já. Mas para isso eu tenho que deixar de dar aula para o seminário. Eu sei que eu tenho um dom de dar aula, mas eu quero dar aula para o secularismo, língua portuguesa. Eu tenho que fazer uma pós-graduação agora de alfabetização e letramento, que eu quero dar aula hoje para a Luísa, educação de jovens e adultos. É um ano para a graduação. Mas e o compromisso com o seminário? Ou seja, Deus pegou o dom que eu tenho de dar aula e está usando para dar aula para quem? Para a igreja. Mas aí o que vale mais? Aquilo que é o meu sonho, a minha vontade de dar aula para o secularismo, ou prevalece a vontade de Deus? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Prevalece a vontade de Deus. O que prevalece mais? Não é? Então, Deus vai pegar aquilo que nós temos aptidão e vai pegar para usar. Aí cabe a cada um de nós aceitar ou não. Querer viver a vida de Deus ou dar prioridade àquilo que você quer no mundo lá fora. Por exemplo, eu tenho o dom de cuidar. Ele pode pegar esse dom Para cuidar de vidas. Exatamente. Vai pegar isso aí. Já está descobrindo ou não. mergulho na obra. Aí. Ok? Então, é a leitura constante, sistemática, dos assuntos que ele aborda em suas prédicas e de cultura geral. Quem já leu aqui o livro O Peregrino? Eu tô lendo Eu agora. tenho, eu comprei. Agora. Não é lindo? Do John Bull, né? É, muito lindo, né? Que coisa linda. Gente, leia. Eu estou naquela parte que ele está andando e ele adormece com esse caminho. E ele esquece. Tem um nome que fala, mas não fala Bíblia não. Ele dorme no monte e esquece o pergaminho. Esquece o pergaminho. E ele vai adiante. E aquele pergaminho servia para ele Orientar. Colocar um e caminho. renovar ele. Ele não vai. Aí ele adormece, só que ele vai, se levanta, acorda e sem querer ele esqueceu o pergaminho, vai embora. Aí se encontra lá no rio, papapá, com alguém lá, tem uns nomes que falam que é saudade, que é caminho, né? Tem vários nomes, várias metáforas, né? Só que ele descobre que para ele continuar andando e pegar o caminho dele, ele teria que retornar onde ele parou. E ele esqueceu a Bíblia, ele quer falar de caminho. Aí ele pensou, não, eu tenho que voltar para me reerguer da onde eu parei. Porque se eu não me levantar da onde eu parei, eu não posso continuar. Pô, mas é uma lição linda, linda. Cada página é uma lição para gente. Cada página é uma lição. Agora eu estou olhando também do Augusto Cury, Felicidade Roubada, que é um pediatra muito renomado, tem uma filha com a ex-esposa dele, que tem 7, 8 anos, ama muito a menina, porém ele é um pediatra assim, muito requisitado e ele fala que ama muito, mas é muita operação, muita cirurgia, com criança para mais. Aí ele descobre que ele não estava tendo tempo com a filha, embora ele não se deve amar. E o ápice do livro é o seguinte, que a filha pergunta para ele assim, pai, seu consultório vai muita gente, vai meu filho muito, papapá, e quanto custa uma consulta do Senhor? Aí ele fala, por que está dizendo isso? Porque eu quero comprar um tempo que o Senhor está comigo. Eu não cheguei a ver esse filme não, mas eu vi um livro. no Facebook Uma ilustração. Uma ilustração, Eu isso. também Isso. já vi. Isso.
Quer dizer, o pastor falando me trouxe a memória. Foi minha mesmo. memória É. também. Aí ele, como ele é um médico e ele é muito científico, e para lá e para cá, ele não dá prioridade às coisas simples da vida, como passear com a filha, sentar no parque com a filha, tudo mais, ou ele mesmo ler um livro, alguma coisa assim, não um livro científico da profissão dele, mas algo do dia a dia, ele entra num estresse tremendo e os próprios médicos da ala dele lá, ele descobrem que ele está estressado emocionalmente, que ele devia parar. Ele não aceita esse diagnóstico. Ele fala que devia ser um infarto do miocárdio ou um derrame. Porque um médico como ele é, um cientista como ele é, a pessoa que ele era, ele jamais poderia ter um estresse mental, porque isso era para os fracos. Nossa. Então ele não aceitava isso na vida dele. Precisa de Deus. Mas que lição muito bom. Então vamos lá, pessoal. Eu falo que vou terminar 9 horas, são 9 horas. Eu sou muito seguro de dar aula, porque Já são 9 horas? 9 horas. Não adianta. Eu tenho que acabar com isso. Assunto versus tema. Assunto é o objetivo que você deseja alcançar por inspiração de Deus. E o tema é como você vai dizer para o público qual o seu objetivo aqui. Lembra? Para você pegar aqui. Toda mensagem, como a Joane falou, toda mensagem tem um tema, ainda que você não diga. É aquilo ali que o público vai alcançar. Olha só. Tema é como você vai dizer para o público qual o seu objetivo. Vou falar sobre provisão. Então aí você vai sentar lá, o Iane vai pregar sobre provisão, avaliação de perguntas. Opa, estou precisando de uma provisão na minha vida. Então a introdução dela vai ser a explanação desse tema. Isso vai me despertar. A partir de agora ela vai falar sobre provisão. Então eu vou estar atento que eu preciso de uma provisão na minha vida. Então o assunto, a tua introdução, ela vai despertar o teu ouvinte. Aí você amarra o assunto. Como eu já falei aqui, você vai de Gênesis, Apocalipse, passeia na Bíblia, mas com a mesma temática. Não é fácil? Não. É sim. Você que decepcionaram agora. Não é fácil, não. Fácil não é, pastor, mas é possível. E esse caminho facilita a nossa vida. Faça a pergunta ao texto. Vamos lá, observação. Quem quer nessa sala? Vamos lá, primeira coisa. Luzes. Quantos tipos de luzes tem? Embora todos iluminem. No seu formato tem 3 tipos de luzes, não tem? A redondinha, a forma de cilindro e até essa aqui, que está em pé aqui. Todas têm o mesmo objetivo? Sim. De iluminar. Mas com formatos, Diferente. nós todos aqui estamos reunidos, vamos aplicar como essa lâmpada. Temos o mesmo objetivo, iluminar a vida dos outros, mas temos o mesmo formato, mas temos formatos diferentes, cada um com o seu objetivo, cada um com o seu dom, cada um com o seu talento, mas todos nós somos um em Cristo Jesus. Não observei o texto? É isso aí. São pequenas coisas que você vai, não deixa passar nada no texto. Cada um tem que estar conectado na energia. Se ele não estiver conectado com Jesus, Todas elas estão conectadas na mesma energia. Então, que tem um disjuntor. Todas estão acesas, estão conectadas no mesmo disjuntor. Embora de formatos diferentes, embora uma estão de cima para baixo, outra de frente para cá, mas com o mesmo objetivo, que iluminar. Mas para que estejam iluminadas, acesas, tem que estar conectadas no disjuntor. E quem é o disjuntor? Ou poderia ser que a energia é Jesus e o disjuntor, que é o provedor, é Deus Pai. Que Pode Jesus ser. é Deus. Isso aí. Eu estou montando uma mensagem sobre Mendei. Nós estamos dentro de um avião. Eu acho que tinha um filme assim. Não, é mensagem, é pregação. Nós estamos montando uma pregação dentro, nós estamos dentro do avião.
Não, a energia. Nós, eu estou mudando a pregação. energia. Nós que estamos no mundo está conectado no disjuntor. E todos nós já fala temos que o ele é nosso passaporte. intermediador, e que nos intermédia é O energia. destino é reservado. Conecta no disjuntor. Só que nessa viagem de destino reservado, nós temos escalas. Até o disjuntor. E a escala nos proporciona descansar, muitas das vezes sair desse avião, ir para o lado de fora, mas retornar à nossa nave. Só que esse avião, quando sobe, para decolar e quando ele sobe, vamos passar por turbulência. Aí a voz aperta os cintos, obedeça, que é momento de turbulência e temos que ficar de acordo com o manual de instrução dessa nave. E quando acontecer algo muito mais grave, o piloto, que é Jesus, fala assim: Mendei, chame a torre. Quem é a torre? É o Espírito Santo, saiu age agora. Eita, fé. E assim vai. Mas estamos todos nessa nave, com destino já passagem. Só que a passagem só de ida, não tem volta. Glória a Deus. É lindo, né? Viu como é que é a mensagem, Vitor? É só você observar. Nós temos que ser curiosos. Observar. Tudo é observação. Um filme que você vê, um diálogo que você presencia. É um livro que você lê. Tudo isso é administração para a tua mensagem. Como falei anteriormente, hoje você fala que 10 minutos é muito. Uma palavra. Amanhã, quando você fizer tudo isso aqui, você vai falar que meia hora, 1 hora é pouco. Você vai ficar olhando para o relógio. Porque vai ser tanta mensagem, tanto conteúdo, que não dá tempo de falar tudo. É porque você acaba observando muita coisa e vai. Aqui, ó, eu montei essa mensagem aqui da coisa, tem 6 páginas. Na terceira já é uma demorada. Porque eu começo a falar, tudo bem e já era. Vamos lá. Texto bíblico. O texto bíblico é a passagem bíblica que serve de base para o sermão. Aqui no caso, Salmo 23, 1. Né? Esse texto deverá fornecer a ideia ou a verdade central do teu sermão, ou seja, tu lê o texto, vamos abrir a Bíblia nessa noite, lê o texto, mas tu pega uma temática que não tem nada a ver com o texto que você leu, completamente diferente. Aí tu fica assim: mas por que esse texto não pegou outro? Entendeu? Então a tua temática do teu assunto da noite tem que ser dentro do texto que você leu. O texto fala de alho, você prega em cebola. Aí fica difícil. Mas fica difícil. Aí eu estou lá cheio de luta, lá também me convidaram para comer domingo à noite, eu quero ouvir uma mensagem, quero ouvir uma boa notícia, mas cadê? A Luana se atrapalhou todo dia no público e não disse nada. Sempre Luana, né? Então vamos lá. Nunca se deve tomar um texto somente por pretexto e logo se esquecer dele. Né? Segundo Jerry Stanley Kay, teólogo, existem algumas vantagens no uso do texto bíblico. São essas: o texto dá ao sermão a autoridade da palavra de Deus. Aqui você pode botar a palavra também com letra maiúscula, tá? É a palavra de Deus. São alguns errozinhos de digitação. O texto constitui a base e a alma do sermão. Através da pregação por texto, o pregador ensina a palavra de Deus. O uso do texto ajuda os ouvintes a reter a ideia principal do sermão. O texto limita e unifica o sermão. Você amarra o teu assunto, pronto. Né? Você está ali com aquele pensamento amarrado e você vai nele, se identifica nele. Permite uma maior variedade das mensagens. O texto é um meio para a atuação do Espírito Santo. Né? É imprescindível a escolha de um texto que se relacione com o tema do sermão. Porém, o quê? Acabamos de falar isso aqui, né? Tem que estar de acordo o tema com o texto lido. Né? Vejamos o tipo de texto que devemos evitar. Textos longos cansam os ouvintes, Salmo 119. Na última vez que eu estava no domingo à noite, foi chamada uma pessoa para ler a devocional, ela leu 16 versículos no devocional. Eu contei. 16 versículos na palavra devocional. Por quê?
É devocional. Pega 3, 4, 5 versículos, amarra o teu assunto, amarra o teu tema, tua ideia. Você não precisa ler todos eles. Mesmo que tenham 20, 30 versículos no capítulo, mas há vários assuntos no mesmo capítulo. Então você pega aquela ideia, marca aquela ideia e está falando. Mesmo que se tiver 20 versículos, você leu o primeiro, quando chegar no 19, já esqueceu que está escrito no primeiro. Um novo pensamento, porque o que é devocional? É para você ler e a pessoa o quê? Degustar a devocional. Sem precisar explanar. Agora, se for uma pregação textual, tem 20 versículos, você quer pregar nos 20 versículos, aí vai embora. Ou você pode ler só os primeiros, ou um, meio e fim, e você depois pregar sobre os 20. Pegar o capítulo Inteiro. Aí vai depender de você. Vamos lá. Texto obscuro causam polêmica no auditório. 1 Coríntios 11:10. Texto difícil, os ouvintes não entendem. Efésios 1:13, fala de predestinação. Né? Aí vai falar isso aqui na igreja, numa Assembleia de Deus, aí nós somos arminianistas, isso aqui é calvinismo, e aí como é que é? Como é que você explica para a igreja? Ah lá, Pedro. E aí? Aí eu vou falar com o pastor Paulo Não é? Então você tem que saber o que você está falando. Né? Como nós lemos Salmo segunda-feira, né? Salmo 117, né? A daquele que joga seus filhos e arrebenta as pernas. Você vai falar isso no domingo à noite? Não tem como. Né? Olha só, texto de Dó, João 9:38. E Deus não ouve pecadores. Aí a pessoa está pensando, o que eu estou fazendo aqui nessa igreja? Aí não é com ninguém mesmo. Já arrumou desculpa de não vir. Então esses textos isolados, eles causam polêmica. Então a gente tem que saber o que ele está falando. Né? Exegese é o trabalho de exposição de um texto bíblico. Pessoal, foi o link para vocês, nós vamos fazer bater a escolinha nos trabalhos, só vai segundas-feiras, tá? Porque o pessoal nós estamos aqui na quarta-feira, então sempre na segunda, aí como está tudo junto, a gente faz os trabalhinhos, né? Já montei até um outro ontem, montei mais um trabalho para nós fazermos, mais umas mensagens, pregações. Segunda-feira vem em capela, hoje eu coloco lá, vou começar nossa capela. Capela é pregação aqui dentro para ter. Só que eu nessa eu não vou estar, só na outra. Tá. Eu vou colocar lá hoje mesmo. Então é o trabalho de exposição do texto bíblico. Visto que a Bíblia é um documento histórico. É histórica a Bíblia? É um documento histórico? Sério? E as coisas errei colocar isso aqui. É histórico. A Bíblia, não, aqui está histórico para lá. É um documento histórico? Sério? Por quê? Por que é histórico? Porque é comprovado. Porque é comprovado. Então não existe só a parte espiritual, mas tem a parte histórica. Já estudaram Jesus histórico? O fator judeu? Sim. Tirando a sua divindade, a sua messianidade, só falar dele como ser humano, filho de Maria e José. Não viu como é que é interessante isso? Eu tive uma matéria chamada no seminário Vida de Cristo. Vida de Cristo. Então que coisa? Um ser humano chamado Jesus de Nazaré. Jesus histórico, o fator judeu. Com todos os sentimentos que nós temos hoje. Tudo que nós passamos, ele passou. As dúvidas que nós temos hoje, ele teve. Ele se comunicou conosco através do seu corpo físico. Se fez carne para se identificar conosco. Essa linguagem quem lembra de linguagem? Quando Deus usa uma linguagem para se comunicar com o ser humano. Antropomorfismo. Isso aí. Nós estudamos isso aí, né? Deus usar a linguagem para se comunicar conosco. Então, olha só, ele se faz ser humano para se comunicar. Porque seria tão estranho, né? Vamos supor se houvesse uma acusação do inimigo ou de alguém do mundo lá fora. Como é que vocês lançam sobre ele a saciedade de vocês? Ou vocês depositam a vida de vocês nesse ser, se ele nem sabe o que é essa dor que vocês estão passando? É muito fácil, porque ele é espírito, não sentiu dor nenhuma.
Não sabe de nada, não sentiu a mesma dor, como é que negócio é esse? Então como é que você vai lançar sobre ele uma dor, ou lançar a tua vida? Ou como é que você vai falar de vida eterna se o teu Deus está morto, sepultado? Porque era muito fácil, de repente, é muito fácil você falar de uma teologia em que ele morreu como na cruz, derramou sangue, perdoou o meu, porque Levítico fala sobre isso, né? Sem oração de quem derramamento de sangue não é oração de pecado. Não é derramamento de sangue não é oração de pecado. Então, se ele só morresse na cruz, a Deus perdoaria, eu teria o pecado perdoado, poderia viver nessa terra perdoado, mas ele sepultado. Mas não, o que ele fez? Dando a ênfase de quê? Que eu também Posso subir. que é a maior ênfase do cristianismo. De todos os deuses que temos no mundo, todos eles morreram e foram, mas o nosso é o único que, então se eu deposito a minha vida nele e ele venceu a morte também, vencerei. Então olha só que ênfase maravilhosa. Né? Então, se ele se fez carne, se ele morreu por mim, ressuscitou, ele sabe o meu processo. Então ninguém pode me acusar de nada, que eu vivo numa utopia, que eu depositei a minha vida num Deus que não sente o que eu sinto. Mas não, ele se fez justamente semelhante a mim, para se alguém vier me acusar, falar assim, ó, você não está sabendo nada. Ele, meu pai, ele também passou. Por isso que ele se fez carne. Né? Muito interessante isso aqui, vamos lá. Então é um documento histórico. A exegese é importante tanto para compreender a mensagem bíblica, como para determinar o seu significado o quê? Né? Quem se lembra o que é exegese? Senhor na apostila. Fala aí, o que é exegese? Quem lembra? A aplicação da hermenêutica no texto bíblico. Fala, como? Explica. Pegando um texto e aprender o significado dele. Texto não. Seja mais sucinto. Palavra. Tu pega uma palavra do texto. Por exemplo, o Senhor é meu pastor. Tu pega a palavra pastor, tira do texto e vai pegar o significado do pastor. No hebraico, no grego, no Aurélio, né, no dicionário. Tudo isso. Você vai ter uma ramificação de ideias e vai pegar todas essas ideias para poder fazer o texto de volta. Aí a mensagem ela vai, ó. Né? Vai embora. Eu fiz isso uma vez aqui na igreja, preguei no minuto sobre o justo crescerá como a palmeira do deserto. É isso ou é o contrário? Fala. O justo como florescerá como a palmeira do deserto, crescerá como o céu do livro. Aí, olha só como é que faz a comparação. Como? Quem é como a palmeira e quem é como o céu? O justo. Então somos nós. Então o salmista está nos comparando a palmeira do deserto e o cedro do livro. O que eu fiz? Fiz uma exegese da palmeira e do cedro. Aí eu descobri como é que era a palmeira do deserto e como é que era o cedro do livro. E preguei assim, através de duas exegeses. A comparação, por que nós somos palmeira, por que nós somos cedro, tudo isso. Então, essa exegese, ela vai fazer isso aí para nós. Ela vai nos dar o significado, para fazer essas comparações. Você tira do texto, vai lá fora, pesquisa e depois bota tudo no texto de volta. Aí você vai ficar meia hora, às vezes, falando só daquilo ali. O bobeado fica 2 horas só daquilo ali. Porque você fez uma ramificação do pensamento dele. Vamos lá. Igual o fiz da corda também, viu? Eu falei sobre a corda. Assim como a corda se é por algo, minha alma se é por ti. Está comparando a costa com a nossa alma, né? Aí eu descobri aquela questão do que a costa se é por água, como é que a costa vive, como é que a Abacuque fala que olho nos pés no da costa, né? Os pés preparados para andar entre pedregulhos, não precisa olhar para baixo, a costa não tem essa preocupação, os pés dela já são prontos para andar sobre as intempéries. Aí a Abacuque põe nos pés no da costa, ou seja, que eu não preciso olhar para os meus problemas, mas que eu tenho que olhar para o alto. Tudo isso, então você faz essa exegese daqui e você muda para a pregação. Só nessa metáfora aí, nessa metalinguagem, nessas parábolas, né? Você aprende tudo isso. Vai embora. E é muito bom você pregar assim. Né? Que você tem uma ramificação de pensamento. O ouvinte ele fica preso ao que você está falando. Não fica? Vamos lá.
Questões de data, significados linguísticos, autoria, antecedentes e circunstâncias são essenciais à tarefa de preparar sermões bíblicos. Quanto mais conhecermos as condições político-religiosas e socioeconômicas sobre as quais foi escrito certo documento, tanto melhor poderemos compreender a mensagem do autor e aplicá-la de acordo com isso. Quando você está lá na história, você está lá no Antigo Testamento falando sobre Esdras, Neemias, botou no cativeiro babilônico, né? Você está sabendo que eles ficaram 70 anos de cativeiro, para onde que eles estão retornando, para que cidade eles foram, por que eles foram para lá, havia outra menção, por que eles estão indo para Judá. Como você conhece essa história, que havia somente o reino do sul, o reino do norte ele foi exterminado por Salmanasé, rei da Síria, em 722, passaram 70 anos no cativeiro babilônico. Quando retornam, não tinha mais reino do norte, porque Salomão, seu filho, dividiram lá, aí o reino do norte já não tinha mais historicidade, só havia o reino do sul, que era quem? Judá e Benjamim. Não. Judá e Israel. Não, Israel é o reino do norte, capital Samaria. Judá, Jerusalém. capital Jerusalém. Exatamente. Então aí eles pensando, nós estamos livres, libertos, para onde nós iremos e agora, o que nós faremos? Rei Abel prometeu que o Messias viria da onde? Então é para Judá que nós iremos. Pela primeira vez foram chamados de judeus. Aí de Judá tem uma nova história. Aí vem as três levas, Esdras, Neemias, Zorobabel, templos, muros, leis. Opa, tá bom, vamos reconstruir templos, muros, leis. Que dia da história da tua pregação? Você estudou a história. Então agora nós temos templos, temos muros, temos lei, tem opositores, mas construíram lá, né? Sabe da história, de Neemias, os alicerces, né? Para construir os muros, chega que tem alicerce, aí vai, trabalha, mas alicerce tem que ter um prumo, tem que colocar um prumo, tudo isso, aí vamos lá, na história. Aí não tinha, precisava de dinheiro, aí vem. Exatamente. Temos pátria, agora temos pátria, nós temos lei, temos muro, temos tudo bonitinho. Opa, vamos construir o templo, vamos, construímos o templo. Espera aí, esse templo aí está aparecendo na congregação do canal 2, eu quero a sede da Caticóide. Ou seja, eu não quero um templo como esse, eu quero um templo como o templo de Salomão. Aí Deus fala assim, Achille, vem cá, escreve aí em 2:9. Que a glória desta última casa será maior que a da Eita! Porque no tempo de Salomão, embora composto com parede de ouro, eu nunca entrei lá pessoalmente. Mas o templo de Esdras, Zorobabel, Neemias, pequenininho, menor, mais simplesinho, perdurou até o tempo de Jesus. Aí no dia de sábado ele chega, ele entra, pega a escritura e fala assim, hoje se cumpriu as escrituras. Ele entra pessoalmente. Agora é da segunda casa. Agora da segunda casa será maior que a da Por quê? Jesus Então é temos todo. pátria, temos muro, temos lei, temos tudo isso. Está faltando o quê? Mantimento. E agora? Fala que é, vem cá. Trazei todos os dias uma casa de tesouro para que haja mantimento na minha casa. E foram posto no tempo. Melhorou tudo? Não, aí vem os macabeus, não sei o que, vem a guerra, papapá, acontece? Deus fica 400 anos de silêncio. Deus fica 400 anos sem falar, ou seja, 400 anos que não havia profecia para com Israel. Havia o sacerdócio, mas não havia o profético. Depois de 400 anos, em algum momento da eternidade, eles se reúnem e se cumpre o que Isaías falou assim, a quem enviaremos nós, e quem há de ir por nós? Jesus se levanta da primeira, eu irei lá, eu descerei lá, e farei carne como eles, morrerei por eles, e assim nós vamos implantar a graça na vida deles. Aí, 400 anos sem falar com a comunidade, algum tempo da eternidade eles se reúnem, está na hora de descerem Jesus. Isso é uma querida. João Batista, levanta aí. Preparei as vossas veredas, as vossas estradas, está chegando o rei da glória. E o tempo de cantar chegou. Isso é história. Aí você fala isso na sua pregação, meu amado. E como que não é bom estudar? Como que não é bom ter conhecimento? Ok? Vamos lá, para terminar. Não é bonito? Não é legal? Não é lindo a história?
tudo cronológico, né? Tudo certinho, né? Não tem como dizer que é um livro feito pela mão do homem. Não tem como. Só quem não entende é que fala dinheiro na internet. São ignorantes. Quando eu me converti, eu comecei a ler, eu estava há 25 anos, quando de 2000, eu me apaixonei pela escritura, por causa dessa questão não só do lado espiritual, mas desse fator histórico. Ela é muita coincidência, é muita vergonha para dizer que é só coincidência do homem. Perdoa, pastor, ele não sabe o que diz. Sabe não. 10 passos para uma boa exegese. Leia o texto em voz alta, comparando com versões diferentes para maior compreensão. Reproduza o texto com suas próprias palavras. Fale sozinho. Né? Legado branco com meus filhos. Eu fico pregando assim, reproduzindo. Aí eu vou pegar. Né? Observe o texto imediato e remoto. Verifique a linguagem do texto, a história, o milagre, o ensino, a parábola, a profecia. Você tem que saber o que você está lendo, o que está passando. Aí você vai lá ler o provérbio e aplica como promessa. E aí? Por quê? Provérbio é o quê? Conselho. Está pegando uma passagem paralela, você fala que você leu que Deus está prometendo. Porque Deus está prometendo aquilo que cumpre aquilo que ele. Né? Pesquise o significado exato das principais palavras. Olha só, coisa linda. Faça anotações. Ó, isso aqui, ó, a pasta homilética. Pasta homilética. Anota tudo que você vai compondo. Eu sento na minha sala com um bloquinho de anotações e uma caneta. Aí eu fico, dá uma pregação, dá uma mensagem. Pode ficar. Mas vai anotando. Tudo vai se encaixando. Você vai colocando. Às vezes até aplicações mesmo. Você vai certas coisas, você aplica. Anota tudo. Pesquise o contexto, época, país, costume, tradição, etc. Pergunte sempre onde, quem, o que, por quê. Organize o texto em seções principais e secundárias. Nós estamos fazendo isso em sala de aula toda segunda-feira. Aqueles tópicos que eu estou dando para vocês. Resuma com a seguinte frase: o assunto mais importante desse texto é... Qual é o assunto mais importante daquele? Se eu colocar para vocês, vou pegar um salmo fácil. Salmo 91 todo. Qual é o assunto mais importante do Salmo 91? Você quer calma todo mundo de cabeça, né? Qual é? Proteção. Oi? Proteção. Proteção, descanso. Então o assunto mais importante é esse. Então você vai fazer a tua mensagem já com a ideia do seu tema do quê? De proteção, de descanso. Né? Porque aquele que sabe que está sendo protegido, ele descansa. Né? E aí sabe que o Salmo 91 está dentro do êxodo, né? Então, os aracnídeos na madrugada, o sol escaldante acima de 50 graus, não temereis de todo noturno, exceto que voe de dia, nem peste diante da escuridão, durante o dia 50 graus, abaixo, à noite, abaixo de 0 graus, choque térmico na areia, o êxodo, as tendas andando, durante o dia, nuvem de fumaça, à noite, nuvem de fogo. Onde a nuvem ia, a tenda da congregação ia junto. Então quem estava debaixo da nuvem e entre as colunas de fogo estava protegido. Aí o salmista falou assim, ó, mil cairão ao meu lado, 10 mil dias, mas eu não sei o quê. Por quê? Porque eu estou dentro da coluna de fogo, debaixo da nuvem de fumaça durante o dia. Então durante o dia 50 graus, da noite abaixo de 0 graus, choque térmico na areia. Se não tivesse coluna de fogo, os aracnídeos com choque térmico saíam das areias, ficavam nas tendas e mordiam os seus moradores. Aí o que Deus fez? Ó, coluna de fogo, além de mostrar o caminho, está evitando que os aracnídeos entrem dentro da tenda. Ou seja, quer descansar? Mantenha-se debaixo dos esconderijos do Altíssimo. Entendeu a proposta do salmo? Então tudo isso. Quando a gente faz essas perguntas para o texto,
Vocês vão fazer aqui exímios pregadores. Eu São perguntas que recebo. você faz para o texto. Eu recebo. Tema. O tema do sermão contém a ideia principal e o objetivo da mensagem. Deve ser estimulante e despertar o interesse, a curiosidade e a atenção do ouvinte. Olha só a nossa responsabilidade. Deve ser claro, simples e preciso, bem como oportuno e obedecer ao texto. Sempre obedecendo o que você está lendo. Para se desenvolver um bom tema, o pregador precisa ter criatividade, hábito de leitura, visão global do sermão e ser o quê? Sintético. Né? Amarra. Tem síntese. Tem que ser pragmático, tem que ser sucinto. Né? Ao mesmo tempo que você entra na floresta, você amarra o seu assunto. E desenvolve. Quando você faz a exegese, você vai longe. Às vezes, duas palavrinhas que você leu, você fez uma exegese, você fala melhor só que as duas palavras. Deve se atentar para o fato que o assunto e o tema não são a mesma coisa. O assunto é algo mais genérico, enquanto o tema é mais. Aqui, produção. Tem que respeitar. Um assunto, por exemplo, poderia ser a esperança. E vários temas poderiam ser derivados desse assunto. Nós não fizemos isso na segunda-feira? Nós não botamos vários tópicos dentro de um assunto? Né? Botamos ali vários tópicos. Aqui está dizendo aqui, por exemplo, um assunto, por exemplo, pode ser a esperança. E vários temas podem ser derivados desse assunto. Né? São tópicos, você faz pergunta, né? Aquela sua temática. São as mensagens temáticas. A esperança do crente, a esperança do mundo, tudo dentro do assunto chamado tema. O tema deve ser preferencialmente estar na afirmativa. A frase, devemos honrar Cristo obedecendo seus mandamentos, é melhor do que não devemos desonrar Cristo desobedecendo seus mandamentos. Então, quando você fizer pergunta ao texto e botar as suas temáticas dentro do assunto, pode ser perguntas do que? Afirmativas e não negativas. Para poder ter maior esclarecimento do assunto para os seus ouvintes. A proposição de fé da ideia exegética. A ideia exegética é a afirmativa de uma única sentença. É a verdade principal da passagem. Enquanto a proposição é a verdade espiritual, ou o princípio eterno, transmitido por toda o quê? Por quê? Embora eu faça a exegese da palavra pastor, mas o meu assunto não é esse. Qual é o meu assunto? Provisão. Eu posso tirar a exegese e falar sobre o que é ser pastor, porém, o meu assunto não é o meu pastorado. O meu assunto é provisão. Então nós temos que obedecer isso daí. O tema deve ser formulado preferencialmente no tempo presente. Não deve incluir referência geográfica ou histórica. Não deve fazer o uso de nomes próprios, exceto nomes divinos. Uma tese com alguma dessas características ficaria muito embaraçosa. Veja, assim como o Senhor chamou Abraão dos caldeus para ir para uma terra desconhecida, da mesma forma, ele chama alguns de nós para irmos pregar aos... Pode ser uma temática de uma mensagem? Não. Né? E geralmente o tema ele é... Isso aqui está mais para o quê? Para uma... Quem sabe dizer? Vou ler de novo. Vou dar um ponto na prova. Oi? Obrigação? Aí, pontinho para ele. Vou pegar a mão dele aqui. É isso aí. Isso aqui está mais para uma obrigação e não para o tempo. Viu a diferença? Vale uma questão. Ok, pessoal? Vamos parar por aqui? Paramos lá embaixo com ilustrações. Isso aqui eu quero explicar com mais exemplo. Ilustrações bíblicas. Né? Deixa eu lhe fazer duas perguntas. Você acabou de falar agora que se a gente está falando de provisão, a gente não pode botar pastor na provisão. Mas pode falar dele. Pode fazer, pode ligar.